Quando eu me lembro num versículo que o apóstolo João escreve no Evangelho que leva o seu nome, eu me recordo, me lembro que tudo tem um propósito maior, que vai muito mais além dos meus planos, vai muito além dos meus sonhos, vai muito além de mim. E o ser humano, ele tem aquela mania de achar que tudo é sobre ele, quando na verdade não é. Tudo vai além de nós, né? João escreve no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 15, versículo 16, ele diz as seguintes palavras, né? Jesus falando para os seus discípulos: Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vais e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Então, existem alguns pontos que nós precisamos olhar nessa história. Nesse pequeno versículo, mostra muito mais do que nós possamos imaginar, né? Primeiro, Jesus ele começa dizendo que não foi nós, não foi eu, não foi você que escolhemos a Ele, né? Nós temos o hábito de dizer aceitar Jesus, né? Quando vamos contar a nossa conversão, nós nos referimos quando eu aceitei Jesus, quando na verdade nós não temos e nunca teremos motivo nenhum para não o aceitar, quando na verdade é Ele que tem todos os motivos do mundo para não nos aceitar, e mesmo assim Ele nos aceitou. Então não foi nós, não foi eu, não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que nos escolheu, né? O segundo ponto deste versículo diz: e vos nomeei. Nomear vem do verbo dar uma função, dar uma obrigação, dar uma missão. Então ele não só nos escolheu, como ele também nos deu uma missão nessa terra, né? Ele nos nomeou para uma tarefa. Ele não nos escolheu simplesmente para sermos escolhidos. Ele não nos escolheu simplesmente para entrarmos dentro da igreja, para vivermos dentro da igreja ou para vivermos na presença dele. Ele nos escolheu para uma missão. Ele nos escolheu para fazermos a diferença. Ele nos escolheu para causarmos um efeito positivo nessa terra, e não simplesmente para carregar uma Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja tantos dias na semana, mas não fazer diferença nenhuma na sociedade. Não foi para isso que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu para fazer algo grande, algo que vai muito além de mim, e algo que vai muito além de você, né? Então Ele foi lá, Ele nos escolheu. Então ele foi lá e nos deu uma função, ele nos nomeou. Para que ele nos nomeou? Né? O versículo continua dizendo: para que possamos dar frutos, né? E não somente dar frutos, porque o versículo continua: e que o nosso fruto permaneça. Quando nós estamos em Cristo, nós damos frutos. Quando nós estamos em Cristo, o nosso fruto permanece. Nós precisamos entender que não é sobre mim, não é sobre você. Nós precisamos entender que não é sobre o meu nome, nem sobre o seu nome. É sobre Cristo, é sobre o nome de Cristo. E é sobre a missão que nos foi confiada nessa terra, de pregar o reino dos céus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós não só nos tornamos novas criaturas, como também nós começamos a dar frutos. E o nosso fruto começa a permanecer. Então não é sobre nós, mais uma vez eu repito, porque o mesmo João que escreveu esse evangelho, ele também escreve uma carta lá no finalzinho da Bíblia, em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que João dizendo: nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Então esse amor foi apenas um retorno do amor que ele já tinha por nós. Então o versículo finaliza dizendo, né, o versículo de João 15,16, a fim de tudo quanto em meu nome pedir, o Pai vos conceda. Mais uma vez, não é sobre nós, é sobre um propósito maior, né? A fim de tudo quanto pedidos, em nome de quem? Não é no nome do Ronaldo, não é no nome do João, do José, do Mateus, do Francisco, é no nome de Jesus. A fim de tudo quanto nós pedimos em nome dele. Por quê? Porque quando nós estamos conectados com ele, até os nossos desejos são voltados para ele. Até as nossas vontades, os nossos sonhos são voltados
para Ele. Nós não conseguimos imaginar, sonhar ou projetar algo que não esteja relacionado ou que não tenha uma ligação com o reino dos céus. Jesus, ele disse essas palavras para os seus discípulos, mas só que um versículo antes, ele diz para os seus discípulos: eu não vou mais chamar vocês de servos, não vou, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas a partir de hoje eu vos chamo de amigos, né? Está lá no versículo 15, porque tudo quanto o Pai me faz conhecer, eu também vos faço conhecer. Só que aí vamos voltar no versículo antes também, versículo 14. Jesus, ele diz para os seus discípulos: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15, 14. Ou seja, nós somos amigos de Deus a partir do momento que nós obedecemos a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, Deus fala para nós: eu não vou mais te chamar de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas a partir de hoje eu vou te chamar de amigo, porque tudo aquilo que o Pai está me mostrando, eu estou revelando a vocês. E logo depois vem o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vais e deis fruto, que o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vos conceda. Então não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o reino dos céus. A nossa vida tem um propósito que vai muito, muito além daquilo que nós possamos imaginar. Então, viva o propósito de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e que o Evangelho continue sendo pregado mais e mais. Deus abençoe.